O tema da minha mensagem nessa noite é... Quem está pensando no culto aqui? O tema da minha mensagem nessa noite é... Pensamentos. Cogito ergo sum. Alguém já ouviu essa expressão? Penso, logo existo. Esta é uma frase do filósofo francês René Descartes. E o que ele quer dizer é que se você está pensando é porque você está vivo. E se você está vivo, você pode celebrar a sua vida. Pastor, mas eu não tenho muita razão, muitos motivos para celebrar. Eu estou enfrentando um perrengue muito grande. Meu marido não se converte. Ou pior, ele está na igreja, mas não é convertido. Minha mulher só namora comigo quando ela quer e ela quase nunca quer. Meus filhos estão cada vez mais rebeldes, mais teimosos, mais afastados da igreja. Minha célula não funciona, meu financeiro vem sofrendo esse impacto da economia mundial. Enfim, minha vida está um caos. O médico pediu para eu fazer uns exames. Ele pediu para mandar uma parte do meu corpo para biópsia. Eu já estou esperando uma autópsia, né? Já morri antes do exame chegar o resultado. E aí então não tem muito motivo para celebrar, não. Então eu quero te dar um conselho, amém? Você quer um conselho? Meu conselho é que você tire meia hora essa semana. Pode ser qualquer horário, qualquer dia da semana. Vá no Jardim da Paz, vá no cemitério. E lá procure ler o maior número de lápides que você puder. Se você não encontrar lá no cemitério o seu nome, com a data do seu nascimento e com a data do seu falecimento, então eu te digo, você tem sim motivos para celebrar ao Senhor, motivo para comemorar a sua existência. Se eu te disser nesta manhã assim, nesta noite assim, querido, Deus vai liberar sobre a sua vida 50 mil reais hoje, você receberia? Quem aqui receberia? Só que com uma condição: que amanhã você não acordasse, que você essa noite passasse dessa. Eu espero que seja para melhor. Você concordaria? Não? Então você está dizendo para mim que você ter acordado hoje foi a melhor coisa que existiu? Então por que você já acordou desanimado, reclamando, com a sua mente pensando um monte de besteiras que não vai dar certo? Então eu vou estar ministrando sobre este campo de batalha chamada mente. Eu vou estar ministrando sobre pensamentos. Eu espero que você dobre a sua atenção. Fique olhando aqui para a minha gravata e que você abra o seu coração para o Espírito Santo ministrar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ninguém melhor do que o sábio Salomão para falar de pensamentos. Provérbios no capítulo 4, versículo 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou ler de novo. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida, é definida pelos seus pensamentos. Eu perguntei para o irmão, se eu só pensar é pecado? Ele disse: não, pastor, acredito que não. Se você só pensar e não praticar, não é pecado. Alguém concorda com isso? Só pensar não é pecado. Pecado é praticar. Se eu sentir vontade de matar alguém no trânsito, não é pecado. O pecado é eu matar. Aí eu disse para ele: então imagina só, irmão, eu namorar com a minha esposa. E quando eu falo namorar aqui é no mais alto nível de intimidade. Namorar com a minha esposa pensando na sua. Seria pecado? Ele disse: claro. Aí então eu entendi que o pecado, ele é mais pecado quando o pecado é contra nós. Então, pastor, eu só pensar é pecado? Depende. Isso depende muito. Pensamento inesperado e acidental não é pecado, mas o pensamento alimentado e intencional é sim pecado. Amém? Quer que eu repita? Pensamento inesperado e acidental, aquele que de repente vem uma besteira na sua mente, não é pecado. Agora o pensamento que você alimenta
que você intenciona com frequência, este pensamento é pecado. Então nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Pássaro aqui é pensamento. Mas nós podemos sim escolher se nós deixamos esses pássaros fazerem ninhos sobre a nossa cabeça. Nós escolhemos sim se esses pássaros terão espaço na nossa mente. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre pensamento é: tudo que você alimenta cresce e se fortalece. Tudo que você alimenta cresce e se fortalece. Pastor, qual é o nível de nutrição? Ou seja, qual é o caminho de nutrição para os pensamentos? Os seus sentidos do corpo, principalmente a sua visão, aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você assiste com frequência, também aquilo que você ouve, também aquilo que você toca e aquilo que você olha. Isso alimenta, isso constrói os seus pensamentos. E Mateus capítulo de número 15, versículo 19, Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos. Então tome cuidado, porque o seu coração é uma fábrica, é uma máquina de pensamento. O seu coração tem sido uma esponja ou tem sido um escudo? Seu pensamento tem absorvido qualquer coisa. Você conversa com alguém, aí aquela pessoa diz: pois é, eu estou indo no médico porque a minha perna não anda muito boa. Você já sai de lá mancando, pensando: eu também devo estar com alguma dor na perna. O seu pensamento é uma esponja, a sua mente é uma esponja. Você absorve coisas negativas, palavras negativas. Ou o seu pensamento é um escudo, o seu coração é um escudo. O seu coração é algo que protege você de você mesmo e das outras pessoas. No coração, o nosso coração, na verdade, é uma máquina de produzir pensamentos, mas somos responsáveis por fornecer a matéria-prima que definirá a qualidade desses pensamentos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o seu coração tem te adoecido, ou o seu coração tem te protegido? Como que estão os seus pensamentos? Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda sobre pensamento é: cuidado com pensamentos oscilantes. Aquele pensamento que não é definido. Hoje você pensa uma coisa, hoje você quer uma coisa, hoje você entende uma coisa, amanhã a sua cabeça já está uma bagunça, amanhã você já está com pensamentos oscilantes. E pensamentos oscilantes produzem pessoas vacilantes. Você conhece alguém vacilão? Alguém que está sempre vacilando, repete vacilos. Então, pensamentos oscilantes produzem pessoas não só vacilantes, mas também pessoas inconstantes, pessoas que não têm permanência, começam empolgado, começam de maneira intensa, mas daqui a pouco desiste, daqui a pouco para. É uma pessoa inconstante. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes. A constância vem em decorrência da firmeza. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A constância produz abundância. Uma pessoa constante, ela é abundante. Uma pessoa constante, ela cresce. Uma pessoa constante, ela prospera. Uma pessoa constante, ela conquista. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus não vai ficar devendo nada para nós. 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias dá um conselho para o seu povo. A Bíblia diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando eu gosto da tradução cocheareis, mas na minha tradução diz: até quando oscilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva a Ele. Agora, se Baal é Deus, sirva a Baal. E o final do texto diz que o povo não respondeu palavra nenhuma. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, irmão, que o pensamento oscilante nos deixa confusos quanto a quem Deus é. Quem Deus é de fato? Qual é o seu poder? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? E não só isso, pensamentos vacilantes ou oscilantes ou inconstantes também nos fazem não dar a resposta correta aos ambientes onde Deus nos coloca.
as oportunidades em que eles nos facultam. Pensamentos oscilantes, primeiro, nos confundem acerca de Deus, e segundo, nos confundem acerca da nossa resposta. É por isso que tem tantas pessoas que estão no culto, irmão, no mesmo ambiente profético, e eles ficam com seus pensamentos distraídos, vagueantes, e aí não dão resposta de adoração ao ambiente, não dão resposta de fé. A mensagem que estão ouvindo, seja esta mensagem cantada ou esta mensagem pregada, o Elias estava dizendo: não tenha pensamentos oscilantes, tenha pensamentos fixos, firmes, intencionais, objetivos. Terceira coisa que eu quero que você entenda é: cuidado com pensamentos tolos. Aqueles pensamentos que parecem uma bobiça. Ah, pastor, eu estou pensando em umas bobeirinhas. Irmão, aquilo que começa como bobiça, Satanás usa como isca. Então tome cuidado, porque os pensamentos, eles não começam assim, grotescos, horripilantes. Eles começam brandos, e aí você vai alimentando, e eles vão crescendo, eles vão criando corpo, e quando você vê, eles estão controlando você, eles estão controlando a sua mente, e eles estão afetando o seu estado emocional, e o pior de tudo, o seu nível espiritual. Eles estão influenciando. Pensamentos tolos. Provérbios 29:11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento. O tolo não consegue guardar a língua dentro da boca, irmão. O tolo, ele faz duas coisas. Número 1, ele costuma falar sempre tudo o que pensa. E número 2, ele costuma falar sem pensar. Primeiro, tudo que passa na mente ele solta, sem filtro, sem freio. E segundo, ele não pensa antes de falar. E isso às vezes traz um problema muito sério. Há uma frase que diz que o tolo fala porque acha que tem que falar. Agora o sábio fala porque sabe que tem o que falar. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui nessa mensagem, irmão? Aleluia. E o pior é que o tolo, quando ele fala alguma coisa assim, sabe o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: eu falo porque eu sou corajoso, eu faço porque eu sou corajoso. Eu acho legal aqueles irmãos que procuram: pastor, deixa eu te falar um negócio aqui, ó, é assim, assim, assado. Deixa eu te falar, tem um monte de gente querendo falar isso, mas ninguém tem coragem. É só eu que tenho coragem. É só eu que posso falar isso. É só eu que penso isso, que posso falar isso. Querido, deixa eu falar uma coisa. Não devemos chamar de coragem a nossa falta de filtro e de controle pessoal. Diga para alguém do lado e seja uma pessoa sincera. Diga sempre, mas não seja uma pessoa sincericida. Pastor, o que é uma pessoa sincericida? É alguém que toma inseticida? Não, irmão, sincericida é aquela pessoa que tem excesso de sinceridade. Ela fala para o gordo que ele é gordo, ela fala para o baixinho que ele é baixinho, para o careca que ele é careca. É aquela pessoa que diz: eu não guardo, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, eu sou corajoso, eu sou sincero. Não chame de sinceridade nem de coragem a sua falta de filtro, o seu sincericídio. Uma pessoa que tem excesso de sinceridade, ela não só ela é um suicida, porque ela mata oportunidades, como ela também é homicida. Ela mata pessoas, ela machuca pessoas, ela fere pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser sincero com as pessoas. Jesus era sincero, mas Jesus usava uma figura de linguagem chamada eufemismo. Era aquela figura de linguagem que eu usava quando cortava cabelos, e alguém me perguntava: pastor, você acha que eu estou ficando careca? Pastor não, Jean, você acha que eu estou ficando careca? Eu disse: eu percebo um leve indício de uma deficiência capilar. Os teus folículos capilares estão entrando em crise. E a pessoa me perguntava: como é que eu faço para não perder cabelo? E eu dizia: guarda. Os que caírem, tu guarda. Não, eu quero saber como é que eu faço para diminuir a queda de cabelo. Digo: toma banho sentado, fica menor a queda. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele era muito sincero, mas ele tinha filtro. Ele usava uma figura de linguagem chamada eufemismo. Ele não machucava as pessoas, ele confrontava, mas não afrontava. Quem está me entendendo aqui, diga: é nós.
Então a pessoa sincericida, ou a sinceridade expressada de forma errada, ela ofende. E não só ela ofende, mas ela repele as pessoas. Ela faz com que as pessoas se fechem e se afastem. Então seja equilibrado. Você pensar demais, você compromete a sua paz. Já viu pessoas que pensam demais? Pensam demais. É como eu falei, o exame foi para o laboratório, ele já está esperando o quê? Já está encomendando o caixão, já está fazendo orçamento, já está ligando para a Shopee para ver se o caixão vai ser. Tempo, não tenha pensamento acelerado. Pensar, quando você pensa demais, você compromete a sua paz. Agora, quando você fala demais, você compromete a paz do outro. Então não pense demais para você não entrar em pessoal. Agora, não fale demais para você não entrar em crise relacional. Controle seus pensamentos, em nome de Jesus. Em segundo lugar, cuidado com pensamentos intrusivos e repetitivos. Pastor, o que é um pensamento intrusivo? Aquele que se intromete na sua mente. Você até vai dormir legal, você vai dormir bem felizão, e de repente você acorda, já vem lá uma matraca na sua mente, já vem lá um pensamento intrusivo. Esse pensamento, ele não agenda dia para chegar, e ele também não pede licença para entrar. Ele simplesmente invade a sua vida, e você permite, você abre a porta. Eles costumam ser invasivos, chegam sem agendar e entram sem pedir licença. Quando você vê, está lá ele. E o que Paulo nos instrui acerca disso? Efésios 2:3, todos nós também antes. Quem antes é esse, Paulo? Quem são esses todos nós? O Paulo disse todos nós, não escapava ninguém. Todos nós antes. Antes do que, Paulo? Antes de ter a nossa mente renovada, conforme Romanos 12:2. Antes de termos a mente de Cristo, antes de conhecermos as promessas que tem acerca de nós, as bênçãos que Deus tem liberado, antes, Paulo dizendo, antes, todos nós antes andávamos fazendo a vontade dos pensamentos. Pensamento te controlava, pensamento te dominava, você não conseguia resisti-lo. Pensamentos intrusivos e repetitivos são controladores e nos fazem repetir ciclos destrutivos. Você repete ciclos, você repete relacionamentos errados, você repete sociedade errada, você repete vícios, você repete comportamentos. Quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Salomão diz que é como o cão que volta a comer o próprio vômito. Olha que coisa nojenta, irmão. Pensamentos repetitivos e intrusivos insistem em nos manter presos a pessoas e fatos, ou seja, a coisas que aconteceu lá no passado. Você guarda ocasiões destrutivas, ocasiões de impacto negativo emocionalmente. Você guarda nome de pessoas. Você não consegue perdoar, e esses pensamentos te mantêm preso lá no passado. Você não consegue perdoar. E aí, para te ajudar, você acha que você não perdoa porque você pensa sobre isto. Mas perdoar não é você não pensar mais sobre o que aconteceu. Perdoar é você não tocar mais no assunto com tanta frequência. É você não ficar buscando uma oportunidade numa conversação para abrir um link para poder falar sobre aquilo de novo e mencionar o nome daquela pessoa de novo. Então perdoar não é você deixar de lembrar, é você parar de falar no assunto. Quinto lugar, cuidado com pensamentos autônomos. Aquele pensamento que você acha que é só você que tem, está todo mundo errado, só você que está certo. E agora virou modinha, não é que eu penso fora da caixa, não é que eu penso fora da curva.
Será que você pensa fora da curva ou é você que não se encurva a nada e a ninguém, a liderança nenhuma, a regras nenhuma, a conselhos nenhuns? Cuidado com pensamentos autônomos. Existem pessoas que acham que não estão indo com a multidão, mas na verdade ele só quer ser o diferentão mesmo, aquele que pensa diferente de todo mundo, ele está num outro nível. Tome cuidado com isso. Cuide-se com o vício de sempre querer pensar fora da caixa. Há uma linha que separa você seguir a multidão e você querer ser o diferentão. Não estou dizendo com isso que você não tem que ser uma cabeça pensante. Eu não estou querendo dizer com isso que você não pode ter a sua própria opinião, o seu próprio entendimento. Não estou dizendo com isso que você não pode ter o seu posicionamento. Você não deve ser uma pessoa que anda pela cabeça dos outros, e também não deve seguir a multidão para torcer o direito, como diz a Bíblia. Você não tem que fazer só porque está todo mundo fazendo. Aliás, tua mãe já falava, você não é, só a Duda entendeu, você não é todo mundo. Você pode pensar diferente, mas cuidado com pensamentos autônomos, porque quando pensar fora da caixa prejudica o grupo e compromete o resultado, isso não é ousadia, irmão, isso é rebeldia. E 1 Samuel capítulo 15, versículo 25 diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Desobediência a um princípio, desobediência a valores, é como pecado de feitiçaria. 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: sejam unidos em um mesmo pensamento. Paulo está dizendo: você quer que a sua igreja cresça? Você quer que a sua igreja quebre essa maldição, como eu falei de manhã? Araranguá, irmãos, tem uma maldição espiritual. É meia dúzia de igreja que passa de 500, 600 membros, e nenhuma igreja até hoje, eu acho que o evangelho está há mais de 100 anos na cidade, nenhuma igreja passou de 1000 membros. As células estão em 84 células, já faz 3 meses. A gente coloca novo líder, o outro desiste. Coloca novo líder, o outro desiste. É líder tendo que assumir a célula de outro que está desistindo. Por que isso acontece, pastor? Porque não há unidade de pensamento, não há unidade de propósito. E quando não há unidade de pensamento, não há unidade de linguagem, de comunicação e de objetividade. Quando a nossa igreja, irmão, se unir de verdade, irmão, quando a nossa igreja botar a mão na massa, quando a nossa igreja entender as necessidades da casa, a gente vai começar a investir na causa, e aí a gente vai ter o mesmo pensamento. Qual é o mesmo pensamento, pastor? Ganhar essa cidade para Jesus, ganhar essa cidade para Jesus, libertar as pessoas que estão nas garras do diabo. Nós precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma visão de reino, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Toda rebeldia, divisão e desonra começa com o pensamento autônomo e termina com o comportamento coletivo. Ou seja, a pessoa começa a pensar sozinha, daqui a pouco ela começa a se comunicar com o seu grupo, daqui a pouco ela começa a passar suas ideias para o seu grupinho, e começa a disseminar, e começa a contaminar. E aí aquele pensamento que era um pensamento autônomo, ele se torna um comportamento coletivo, porque a pessoa começa a influenciar negativamente as outras pessoas. Pastor, agora que você já me deixou assustado, porque todos esses pensamentos que você citou, eu tenho pensamento oscilante. Hoje eu quero ser missionário na África, semana que vem eu quero ser piloto da NASA. Umas coisas bem paralelas, assim, bem... Eu tenho pensamento oscilante, eu tenho pensamento autônomo, eu tenho dificuldade de me adequar ao grupo, de me inserir ao grupo, eu tenho dificuldade de aceitar regras, eu tenho dificuldade de ser liderado, eu tenho pensamento tolo de vez em quando.
Alguns pensamentos assim que parece bobeira, mas eu percebo que começa a afetar a minha vida espiritual. Pastor, como lidar com os pensamentos? Quem quer saber aqui? Como lidar com os pensamentos? Salomão falou em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa, assim ele é. Então entenda, você é a personificação, a materialização do seu pensamento. Seu comportamento revela como está a sua mente. Seu pensamento, seu comportamento revela como está a sua mente. Então ou você controla os seus pensamentos, ou eles vão descontrolar você. E aí a sua vida vai continuar como tem sido. Você vai até um ponto, dali você não flui, dali você não passa. Você faz uns ameaços de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, mas você não consegue fluir. Você vem um culto, falta 2, 3. Vai uma célula, falta 2, 3. Você não consegue ser constante. Você vê as pessoas prosperando, você não consegue. Você vê as pessoas fluindo, você só funcionando. Primeira coisa, se você quer vencer os seus pensamentos, se você quer aprender a lidar com os seus pensamentos, em primeiro lugar, pense em Deus. Pense em Deus. Chore por Deus. Olha para Deus, liga para Deus. Não liga para o capeta. Tinha uma música que eu gostava demais da igreja. Dizia assim, ó: pensa em Jesus quando acordar. Saiadinho, irmão. Pensa em Jesus quando acordar. Peça a Ele para te proteger. Pensa em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Glória! Com o Senhor Jesus você vai ter vitória. Pensa em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Agora tem gente que não vai gostar, ó. Pense quando for trabalhar. Tava tão bom. Tinha que meter serviço. Querido, olha só. Lembra na escola? Como é que você sabia que você começou a gostar de alguém? Como é que você sabia que você estava amando alguém? É porque essa pessoa não saía da sua cabeça, da sua mente, do seu pensamento. Eu ficava olhando para a professora de matemática e pensava: Jean mais Márcia é igual a Natan, Débora e Cálida. Eu pensava naquela, irmão, eu via a novela Rainha da Sucata. Se você já assistiu essa novela, pisca assim, ó, para não denunciar a sua idade. Rainha da Sucata. Irmão, eu achava, irmão, quando você começa a amar uma pessoa, todo filme você acha alguém parecido com a pessoa que você ama. Toda novela, né? Quando o crente assistia novela, quando a gente não era crente, toda novela eu achava alguém parecido com a minha esposa. Irmão, para mim a Regina Duarte era a cara da Márcia. E ela fez uma franja curtinha igual da Rainha da Sucata, mas ficou idêntica. Aí quando eu ia num lugar que a Márcia não estava, toda mulher de costa parecia a Márcia. É assim quando a gente está amando alguém, você só pensa nela o tempo todo. Você viu um menino, 12 anos, pastor, tem um negócio que não sai da minha cabeça. Eu digo o quê? Piolho? Eu disse, não, é uma menina, 12 anos, irmão. Vai rachar uma lenha, rapaz. Mas quando você está gostando de alguém, quando você está amando alguém, você pensa nessa pessoa. Pensa ou não pensa? E não só pensa, mas tudo você dá um jeitinho de falar nessa pessoa. A nossa casa era de madeira, eu fazia coraçãozinho, escrevia lá G e M. Eu entrava na sala de aula que ela estudava correndo, na hora do recreio, fazia um coração no quadro, G e M, saía correndo, irmão. Quando você gosta de alguém, o sinal de que você está amando alguém é porque essa pessoa não sai da sua cabeça. Então aquilo que você pensa revela quem você ama. Você tem pensado em Deus? Pense em Deus, irmão. Escute sobre Deus. Fale sobre Deus. Leia sobre Deus. Amém? Amém ou não amém?
Por isso que Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Paulo está dizendo: se você acredita que existe uma eternidade, pense nessa eternidade durante o dia. Claro, trabalhe no presente, sonhe no presente, prospecte o futuro, mas entenda, valorize e priorize a eternidade. Pense num céu de glória que está aguardando eu e você. Pastor, o negócio aqui está pegando, o bicho está pegando. Irmão, há uma eternidade nos aguardando, há um céu de glória nos esperando. Aleluia! Então, irmão, se tudo que você faz é pensando na igreja, é pensando no céu, é pensando em Jesus, o seu amor é intencional e real. Agora, se por um lado, irmão, se tudo que você faz não tem a ver com a igreja, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o céu, esse seu pensamento não é intencional, não é espiritual, e Deus não se compromete com ele. Segundo lugar, eu acho que é o terceiro, não, segundo, né? Primeiro, pensa em Deus. Segundo lugar, submeta seus pensamentos a conselheiros sábios. Amém. Quando você estiver pensando, um pastor chegou para mim essa semana: pastor, eu preciso me confessar contigo. Eu disse: não precisa, reza umas 2 Ave Maria lá. Aí ele começou a rir, a gente estava brincando. Ele disse: não, preciso me aconselhar contigo. Achei isso lindo demais. Porque tem gente que pensa que só porque é pastor, ele não tem que estar pedindo ajuda, não tem que estar pedindo conselho. Peça conselho, irmão. Submeta aquilo que você está pensando a conselhos sábios. Amém. Então, pessoas humildes e inteligentes, elas não possuem bajuladores, elas possuem conselheiros. Pastor, e qual é a característica de um bom conselheiro? Um bom conselheiro, ele não é apenas legal contigo, ele é leal à Bíblia. O verdadeiro conselheiro, irmão, é aquele que fala aquilo que a Bíblia fala, é aquilo que aconselha você dentro daquilo que a Bíblia permite. Amém, amém. Provérbios capítulo 20, versículo 28, Salomão disse: cada pensamento com conselho se confirma. Salomão está dizendo: se você está pensando alguma coisa, tenha conselheiros. Não estou falando para você falar sobre os seus projetos pessoais, sobre os seus sonhos, com pessoas que só gostam de dar opinião. Eu tenho palpite. Palpite é para jogo de bicho. O palpite dá àquela pessoa que ela vai mandar você fazer, mas não está junto, não está dentro, ela não faria aquilo que ela está falando. Agora, conselhos, em primeiro lugar, vem de quem tem know-how, irmão. Se você está com luta no seu casamento, converse com quem tem know-how, converse com quem tem moral. Vocês jovens, se vocês querem casar bem, namorar bem, casar bem, converse com pessoas que têm moral, que têm know-how. Não fique pedindo opinião para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas. Uma vez eu namorava com a Márcia, início de namoro. A mãe dela, ela era muito nova, eu tinha uns 18, ela uns 17, tinha 19, indo para 19, ela indo para 17. Então aí eu me empolguei, conselho de alguns amigos, começaram a dizer: Jean, tu é um bom dançarino e tal. E na época eu lembro que eu comecei a trabalhar numa loja aqui na cidade de Araranguá, uma loja tropical. Comecei a vender roupinha de marca e comecei a usar andar melhor vestido. Pensa bem, poxa, eu saí de uma fábrica de calçado onde eu não ganhava nem para me manter direito, e fui trabalhar numa das maiores lojas da cidade. Aí comecei a ganhar bem. Teve uma época que eu contei 10 calças de marca nova que eu nunca tinha usado, e minha mãe às vezes pedindo alguma coisa para mim, e eu não dizia que não tinha dinheiro. E aí entrou os amiguinhos e disseram: não, rapaz, esse negócio de namorar firme, olha, a Márcia nem pode sair sempre contigo. E aí eu lembro que eu fui num lugar e eu cheguei de madrugada, sentei na beirada da cama da minha mãe e disse para minha mãe: mãe, eu vou terminar o namoro com a Márcia. Ela disse: não brinca. Eu disse: por quê? Eu disse para ela: eu sou muito novo ainda, eu tenho muita coisa para aproveitar. Ela assim: eu te aconselho a não fazer isso. Eu disse: por quê? Ela disse: primeiro porque ela é bonita e tu é feio. Simples assim, tu já está no lucro, tá? Tu é porque tu é 7-1.
A minha mãe disse: você já viu as covinhas dela quando ela ri? Eu disse: já vi sim, me apaixonei por isso. Ela disse: então, mas não é isso que é mais bonito que eu acho na Márcia. O que eu acho mais bonito nela é o caráter dela. É o caráter dela. E um homem que achar uma mulher com caráter dela, por favor, não largue mais. E graças a Deus eu dei ouvido a Márcia. Hoje a gente tem o Natan, a Débora e a Cálita, 3 netos e uma cachorrinha cega e manca. Dei ouvidos à minha mãe. Então, querido, submeta seus pensamentos a conselheiros que te amam de verdade. Conselheiros que não vão te bajular. E aí quando você estiver no fundo do poço, irão te abandonar. Conselheiros que te amam de verdade. Quem está comigo aqui? O imperador filósofo Marco Aurélio, filósofo romano, disse o seguinte: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos constroem. O que ele estava dizendo aqui é que pensamento constrói sentimento. O que ele estava dizendo é que sentimento determina comportamento. Então tome cuidado com o seu pensamento. Muitas pessoas durante o domingo, qualquer pensamentinho que vem para não vir no culto, não vem. Pessoas dirigidas e direcionadas e controladas por pensamentos. Terceiro lugar, desenvolva pensamentos diligentes. O que eu estou falando aqui é que você tem que ter uma mente rápida para as coisas de Deus, para as coisas certas. Principalmente nós homens, né, mulheres? Vocês sabem disso, a gente é lento demais. Nós temos um delay. Temos um delayzinho, temos ou não temos? Temos um delay. Mas você precisa ter pensamentos rápidos. Essa é a diferença entre a pessoa que conquista e aquela que fica no mesmo nível uma vida inteira. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou rápido para tomar decisão. Sou rápido. Só que tem um detalhe: antes de eu tomar qualquer decisão, eu oro a Deus e peço para Deus atrapalhar, caso não seja o propósito dele. Eu peço para Deus atrapalhar, mas eu não perco tempo não. Não fico me apegando não. Eu sei viver cada ciclo, sou posicionado, irmão. Eu sei viver cada momento. Então mente rápida, não SPA. Não estou falando de síndrome do pensamento acelerado. Ah, pastor, eu tenho a mente rápida, tanto que eu estou olhando para você aqui, estou fazendo conta daquilo que vou ter que pagar amanhã. Não é isso que eu estou falando. Isso aí não é bom, isso aí não é saudável, irmão. Isso aí faz com que você não curta os ambientes, faz com que você não receba aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Mente rápida vence a preguiça mental e se move rumo à prosperidade. Quantos querem? Será que isso está na Bíblia, pastor? Vamos ver. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente, não é do apressado, é dos diligentes, tendem à abundância. Bons empreendedores, bons negociadores, pessoas prósperas, são pessoas que têm pensamento rápido, tomam decisão rápida, não fica procrastinando, não fica deixando acontecer. Pensamento diligente é aquele que te leva a ter metas bem definidas. Pensamento diligente é aquele que faz você ser uma pessoa otimista e se mover em fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa sala aqui, por exemplo, nós estávamos na Divinéia, e quando ela estava sendo construída, eu ia levar minha filha para a escola, lá na Coloninha, na vila. Eu passava aqui na frente, eu levantava a minha mão de carro e dizia: Senhor, se não for para eu me gloriar, eu gostaria de colocar a igreja aqui, eu gostaria de ter a igreja aqui. E eu fiz isso durante quase um ano inteiro. Só que a minha filha rodou. E eu fiquei pensando: que desperdício, levei essa menina um ano para a escola, e ela me perde um ano letivo. E aí depois de um tempo eu havia esquecido dessa sala, nunca mais tinha passado aqui na frente. Um dia nós estávamos na casa de oração no sábado pela manhã. Aí eu, o Joás e a Valéria e a Márcia resolvemos dar um rolê no Morro dos Conventos. E na volta, quando a gente estava voltando aqui, eu olhei uma placa ali escrita: aluga-se. A gente desceu, fui lá na rótula, voltei, entrou, ficamos espiando. De repente o cara, o dono do bar do outro lado da rua, veio correndo com a chave e disse: vocês querem dar uma olhadinha? A gente disse: a gente quer sim, sem compromisso. Abriu, entrou. Que coisa feia, irmão. Era azul com branco. Eu queria que fosse vermelho com branco. Azul com branco, irmão. Isso é uma ofensa. Pensa numa sala feia, sem forro, não tinha nada. Ou se você olhar para o piso, já não é muito bonito.
E aí eu perguntei, qual é o valor do aluguel aqui? Ele disse 7 mil. Eu estou falando de coisa para você de quase 6 anos atrás. 7 mil reais. Ele disse, está aqui o contato do dono. Liguei para o dono, ele veio nos atender. E eu disse, a gente dá 4. Ele disse, não, 4 é quase a metade. Eu digo, deixa 4 por um tempo, depois vamos aumentando. Aí ele disse, vou alugar então, porque já faz 1 ano que isso aqui está fechado, não consigo alugar para ninguém, não sei porquê. Eu pensei, eu sei. Aí eu disse para ele, eu passei aqui durante 1 ano inteiro, estendi a minha mão para cá e tomei posse desse lugar. Ele disse, eu vou te matar, rapaz, porque veio todo tipo de gente aqui para alugar. Veio o dono de mercado, veio o dono de outlet, querendo pagar 7 mil, alguma coisa não dava certo. É nós, papai. Eu olhei para o céu e disse, me dê, papai. Irmão, estamos aqui. O ano que vem, final do ano que vem, você vai ver um papelzinho balançando aqui, dizendo, é nosso. É nosso. Pensamento diligente, pensamento para frente. Lucas capítulo 4, versículo 47, Jesus disse, vendo o pensamento do coração deles. Irmão, quem que pode ver pensamento? O nosso Jesus. O teu pensamento pode ser materializado, o teu pensamento pode ser vislumbrado. Construir pensamentos diligentes de coisas boas cria imagens neurais que viabilizam a materialização desses pensamentos. Eu não estou falando para você de pensamento de confissão positiva e nem de teologia da prosperidade. Eu estou dizendo que dá o mesmo trabalho você pensar em coisa ruim e você pensar em coisa boa. Dá o mesmo trabalho você pensar que não vai dar e você pensar que vai dar. Dá o mesmo trabalho você dizer que não sabe se vai dar certo e você dizer aquilo que está lá em Romanos 4,17, que o Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Então se você crê, já é, irmão. É só uma questão de tempo. E quem será glorificado com isto? Você está me entendendo aqui? Você precisa se mover em fé, querido. A PNL fala sobre isso, programação neurolinguística. Você tem que programar a sua mente. Você tem que programar a sua mente e comunicar isso que você programou de maneira positiva, incisiva e em fé em Deus. Você precisa ter pensamentos diligentes. Para com esse negócio, não sei. 5º lugar, alinhe seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Sempre que um pensamento cruzar a sua mente, pergunte-se se é isso que Deus pensaria sobre isso. Alinhe seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Você precisa, quando você alinha seus pensamentos aos pensamentos de Deus, quando você alinha sua mente à mente de Cristo, você começa a olhar as coisas como Deus olha. E Deus olha de maneira totalmente diferente. Lembra de Golias? 1 Samuel, capítulo de número 17, se não me falha a memória. Golias está lá desafiando o povo de Deus, e o povo de Deus batendo o joelho. E está lá o Golias, durante 40 dias, dizendo, traga um homem aí para lutar comigo. Naquela hora o rei prometeu que quem derrubasse o Golias, quem matasse o Golias, ia casar com a filha dele. Naquela hora todo mundo queria ficar solteiro, jovens. O rei prometeu que ia ficar todo mundo, que a pessoa ia ficar rica. Naquela hora ficou todo mundo pobre. Até que aparece um Davizinho, um louquinho de Jesus. Será que Deus ainda tem os louquinhos dele? Será que Deus ainda tem os louquinhos dele? Que olham as coisas com os olhos de Deus. Aparece o louquinho lá e está todo mundo, não dá para vencer esse homem, olha o tamanho da mão dele. O Davi diz, dá para vencer sim, olha o tamanho do cabeção dele. Essa é a diferença em quem se move em fé e vê a vida com os olhos de Deus, e quem se move pelo natural. Quem está pautando a economia brasileira por aquilo que o Trump fala, por aquilo que Lula rouba.
Você foi chamado por Deus para viver no sobrenatural. Você foi chamado, a Bíblia diz que a igreja está sentada nos lugares celestiais. Ei, os seus pés podem estar na terra, mas o seu coração está no céu. Isaías capítulo 55, versículo 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que o vosso pensamento. O que Deus está dizendo é: se você no seu pensamento, você está vivendo nesse nível, se você estivesse pensando com o meu pensamento, você estaria nesse nível. Não, você não entendeu, irmão. Misericórdia, parece que eu estou pregando hoje numa cerimônia fúnebre. Você não está entendendo. Você precisa entender o que o profeta está profetizando. Agora, se essa profecia vai cair na sua vida, depende de você. O que Deus está dizendo aqui é que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então você precisa alinhar os teus pensamentos ao pensamento de Deus. E aí, quando você alinhar o seu pensamento aos pensamentos de Deus, prepare-se para ser desafiado, porque Deus vai levar você até o limite, mas você vai viver o sobrenatural. Você vai acessar níveis e coisas que ninguém tem acessado. E quando você contar, sabe o que vão dizer? Isso é normal, isso aí é padrão, isso aí não acontece. Vou dar um testemunhozinho para você. Fui para Florianópolis para me profissionalizar como cabeleireiro. Não consegui. Tive que ir para uma loja de Isapel, a mais simpática. Entrei na loja de Isapel, mas eu queria ser cabeleireiro, eu queria ser um cabeleireiro. E eu morava na frente, numa ruazinha bem apertadinha, de um homem que era um dos melhores barbeiros, que trabalhava num dos maiores salões no centro de Florianópolis, na Felipe Schmidt. Um salão com 12 cadeiras. E eu cheguei para ele naquele dia e disse: ô seu Galego, o senhor não consegue uma vaga para mim lá na sua barbearia? Ele disse: rapaz, aquilo lá é fila de espera de profissionais querendo trabalhar lá, e até você não tem muita experiência. E eu disse: mas eu vou te dar um conselho, vai lá no Estreito, pega o ônibus ali no terminal, pede para o motorista descer você no Estreito. Eu nunca tinha ido no Estreito, Estreito mesmo estava a minha vida financeira. Desce no Estreito, vai lá, e aí é um salão que tu entrar lá, diga assim para o dono: olha, o barbeiro Galego lá mandou vir aqui. Eu disse: beleza. Fui, mas antes eu orei a Deus, pedi para Deus ir na frente, pedi para Deus fazer o milagre, pedi para Deus me dar direcionamento. O motorista parou no Estreito, no bairro, puxei a corda, aliás, desci, fiquei olhando. Estreito é um bairro enorme, irmãos, de Florianópolis. Eu acredito que tinha mais de 100 salões lá. E eu orei a Deus no Espírito Santo, me guia. Dei um rolê assim e disse: eu vou para cá. O primeiro salão que eu vi era um salão chamado Salão Cometa. Tinha um desenho do Cometa Halley, de uma plaquinha desse tamanho assim. Quem não sabe o que é Cometa Halley, dá um Google depois, tá? Cheguei lá, estava um senhorzinho cortando o cabelo, seu Juca. Eu disse: bom dia. Ele disse: bom dia. Eu disse: olha só, o barbeiro Galego mandou vir aqui para o senhor me dar uma vaga aqui para trabalhar no seu salão. Eu vi que tinha 2 cadeiras e o seu Juca ocupando só uma cadeira, a outra estava vazia. Ele olhou para mim, o seu Juca, e disse: tem certeza que foi o barbeiro, o Galego? Eu disse: certeza absoluta. Ele disse: você pode começar quando? Eu digo: agora. Ele disse: não comece amanhã então. E aí eu trabalhei com o seu Juca, me profissionalizei como cabeleireiro, como barbeiro, durante 1 ano. E depois de 1 ano, o seu Juca disse: vamos lá visitar o meu irmão? Eu digo: bora. Fomos lá visitar o irmão dele. Quando eu chego lá, eu disse para o seu Juca não vai apresentar seu irmão? Deixa de ser doido, isso aqui é o meu irmão Galego barbeiro. Foi ele que mandou você lá 1 ano atrás. Eu disse: não foi. Não foi esse aí. Ele disse: como assim? Eu só te dei o emprego porque eu achei que fosse meu irmão que estava te referenciando. Eu digo: não foi, nem conheço ele. Fala para mim, irmão, qual é a possibilidade, Kel, de no meio de 100 salões eu escolhi um para entrar, em que o dono da barbearia tinha uma pessoa, um irmão, com o mesmo apelido e mesma profissão da pessoa que me mandou lá?
Fala para mim. Você vai querer viver o sobrenatural de Deus? Você vai querer acessar o sobrenatural de Deus? Ou você vai continuar cansado, lutando com a sua força, lutando com a sua mente, lutando com a sua expertise? Ei, Deus quer deixar você descansado nele. Deus quer deixar você tranquilo nele. Mas você precisa adequar o teu pensamento sobre quando você acordar e se olhar no espelho e você se acordar com aquela raivinha de você mesmo. Estenda o dedo para o espelho e diga: você é amado de Deus. Deus ama você. Deus tem projeto em você. Deus investiu o melhor que Ele tinha em você. Deus tem promessa para você. Você é um campeão. Você precisa pensar como Deus pensa. Porque o mal conspira contra... Porque o mal conspira para que você não ore. O que você acha? Para que você não leia a Bíblia, para que você não escute pregação. Por que você acha que enquanto você está aqui me ouvindo, a tua mente vagueou várias vezes, você teve que trazê-la de volta? Por que você acha que isso aconteceu? É porque o diabo sabe que dessa forma você não vai conseguir descobrir o pensamento que Deus pensa sobre você. Você precisa pensar o que Deus pensa sobre você e não aquilo que o crítico, o incrédulo e o pessimista pensa. Aliás, não interessa nem aquilo que você pensa sobre você. O que interessa é aquilo que Deus pensa sobre você. E aquilo que Deus pensa sobre você está nesse livro. Quando você conhecer esse livro, você vai conhecer o seu manual de existência. Você vai conhecer o seu manual de fabricação. E você vai começar a andar no sobrenatural. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra para cumprir na sua vida. Eu poderia dar dezenas de testemunhos aqui para você. Pense naquilo de bom que você espera que aconteça e não naquilo de ruim que você acha que pode acontecer. 2 Coríntios 10:5 diz: levamos cativo todo pensamento rebelde. Querido, nosso pensamento tem uma tendência à rebeldia. Levamos cativos todo pensamento rebelde e o ensinamos. O pensamento precisa ser ensinado. A sua mente precisa ser ensinável. O ensinamos a obedecer a Cristo. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: coloque seus pensamentos na gaiola da obediência a Cristo e se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Essa obediência não vai te custar muito, vai te custar tudo. No começo vai ser bem difícil, mas depois você vai começar a acessar os melhores resultados. Eu quero pedir para a banda subir. Eu quero pedir para você ficar em pé. Eu quero pedir para que as luzes sejam apagadas. E já que eu estou pedindo bastante coisa, eu também quero pedir para você cruzar as suas mãos. Cruze as suas mãos. Você que cruzou as suas mãos, agora coloque elas cruzadas sobre a sua cabeça. Davi não acertou uma flecha, uma lança, uma espada no coração de Golias, mas uma pedra na cabeça. Fala de autoridade. Sabe o que estraga a sua vida? É a sua cabeça. O que está estragando a sua vida, o que está atrapalhando o que Deus quer fazer, é a sua cabeça. É a sua mente que mente, por isso ela se chama mente. Mas Deus te convida nesta noite a ter a mente de Cristo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29:11: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você aquilo que você espera. Ei, comece a esperar pela fé coisas boas. Comece a esperar a cura, a libertação, a prosperidade, o milagre. Comece a esperar. Continue com as mãos sobre a sua cabeça. E agora feche os seus olhos o máximo que você puder. Feche os seus olhos. Arruma a sua postura. Fique o mais ereto que você puder. Feche os seus olhos. E repita comigo: os meus pensamentos sobre o meu passado
não irão mais me acusar. Todo mundo, os meus pensamentos sobre o meu presente não irão mais me confundir. Os meus pensamentos sobre o meu futuro não irão mais me preocupar. Diga: os meus pensamentos declaram que eu tenho um Pai no céu que me ama e que me preparou um céu para eu morar. Continue com os olhos fechados e repetindo: os meus pensamentos declaram que eu tenho um Jesus que derramou seu sangue na terra e me perdoou de todos os meus pecados. Os meus pensamentos declaram que eu tenho o Espírito Santo que mora em mim, que me guia, que me consola em todas as circunstâncias. Os meus pensamentos declaram que eu tenho uma igreja aqui, como uma família espiritual, quer me ver bem, prosperar e ir morar no céu. Fale mais forte: os meus pensamentos declaram que eu tenho pastores e líderes que me amam, me protegem, oram por mim e querem o melhor para a minha vida. Diga: os meus pensamentos declaram que esse será um ano de milagres, o melhor ano da minha vida, um ano de bênçãos, de prosperidade, de curas, de libertação e de conquistas. Diga forte: os meus pensamentos declaram que eu não preciso ter medo e nem me preocupar, porque tudo está no controle do meu Pai, que me ama, que me criou, que me salvou. Levante as duas mãos para cima e adora!